Professora, o Lucas pediu para avisar que ele está presente, que ele está sem microfone, tá? Boa noite. Ah, tá. Eu já marquei os dois Lucas aqui. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre, continuar, né, o nosso assunto de protetores solares. Na aula passada, eu falei para vocês um pouquinho sobre esses protetores, né? É uma das... Oh, não, estou compartilhando a tela, só um pouquinho. Então, agora sim, né? Então, os protetores solares, eles são utilizados para as estratégias de sombreamento, né? Principalmente das aberturas das nossas edificações. E além de sombrear, eles também permitem que a gente tenha uma boa iluminação natural, porque daí a gente não tem luz direta. A gente ainda vai ter aula sobre conforto lumínico, né? No semestre que vem, mas tem toda uma relação aí. E ele também permite a ventilação, né? Que é algo que a gente estudou lá no começo do bimestre. Então, hoje eu vou falar sobre alguns outros tipos de protetores, né? Porque na aula passada a gente focou bastante nos protetores fixos. Eu até falei um pouquinho sobre os protetores móveis, né? Mas a gente acabou focando mais nesse outro tipo de protetor. Então, o protetor móvel, ele é bem mais eficiente do que o protetor fixo. Porém, né, eu falei para vocês na aula passada, esse tipo de protetor ele precisa ser ajustado. E esse ajuste não depende da gente, vai depender do usuário, de quem está lá na edificação. E por isso, muitas vezes, na prática, né, teoricamente é mais eficiente, mas na prática ele não é tão eficiente. E ele também é um tipo de protetor mais caro, que demanda mais manutenção, né? Então, quando a gente faz um protetor fixo, a gente calcula esse protetor, a gente tem uma certeza de que ele vai proteger num determinado período. Então, vamos supor lá que eu tenho uma janela voltada para leste, que é uma fachada difícil da gente proteger. E aí eu faço um protetor solar que ele começa a fazer a proteção às 8 horas da manhã, tá? Eu tenho a certeza de que a partir das 8 horas da manhã, da maneira que eu projetei, ele vai fazer o sombreamento. Se eu coloco um protetor móvel para eu conseguir sombrear durante a manhã toda, desde a hora que o sol nasce, pode ser que as pessoas fechem o protetor no começo da manhã e aí elas não abram com o passar das horas e acabam utilizando a luz artificial. Então, daí a gente acaba perdendo um pouco, né, da eficiência energética que a gente gostaria que a nossa edificação tivesse. Tá? Então, por isso que o protetor móvel, ele teoricamente é muito eficiente, mas na prática, às vezes, ele não funciona muito bem. Mas aí vai muito, né, das nossas escolhas de projeto, do nosso cliente, né? A gente, né, claro, pode utilizar esse tipo de protetor. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui mais alguns exemplos. Então, aqui é uma espécie de uma sacada, né? Que tem esse protetor. Então, a gente, né, tem aqui os protetores fechados, aqui os protetores abertos, aqui uma outra fachada, né, onde é possível que os protetores verticais também sejam abertos. E interessante também são os protetores fixos com bases móveis. Esses protetores são bastante utilizados em edifícios residenciais. E qual que é a vantagem desse protetor em relação ao protetor móvel ali que a gente viu? Vejam que esse protetor, em nenhum momento é possível eu fechar toda a sacada, tá? Então, em nenhum momento é possível deixar tudo fechado e usar luz artificial. Aqui, quando o sol me incomodar, eu vou ser obrigada a ir lá e mexer no protetor. Então, essa é uma estratégia que faz com que o nosso usuário levante e mexa no protetor solar. Então, aqui, o protetor em si, ele é fixo, né? Em uma determinada posição. E o que movimenta, né, é o protetor aqui de um lado para o outro, beleza? Aqui tem um outro exemplo. Então, isso daqui é fixo, não muda de posição, protetor horizontal,
mas é possível a gente puxar para um lado e para o outro quando for necessário. As pérgolas também são protetores solares. Vocês devem ter visto lá em paisagismo, né? Acho que não sei se vocês já tiveram essa aula, porque teve feriado. Mas a gente, né, tem lá em paisagismo também, né, as pérgolas. Então, as pérgolas são estruturas que são presas às nossas edificações, né? Ai, desculpa, gente. E que fazem um sombreamento, permitem ventilação e fazem um sombreamento de áreas externas da nossa edificação. Analisando o desenho de uma pérgola, olha só, a gente percebe que ela protege uma parte da abóbada celeste e deixa um trecho da abóbada celeste visível. E ela vai funcionar melhor para quando o sol está mais baixo do que para os momentos que o sol está mais alto, tá? Então, quando é meio-dia, ali perto da hora do almoço, que o sol está mais alto, o sol vai acabar passando por entre as pérgolas. Os cobogós também são protetores solares, e eles são espécies de protetores mistos, né, numa escala reduzida. Então, nós temos protetores verticais e horizontais, e eles vão fazer sombra, vão permitir ventilação e também funcionam como filtros de excesso de luz. Nós vimos, quando a gente estava falando de ventilação, que esses elementos são elementos, né, filtrantes de vento, então onde eu quero diminuir a velocidade do vento, né? Mas sem fazer com que a gente não tenha vento na edificação. E os cobogós, eles podem ser de diversos formatos, podem ser personalizados. Hoje a gente já tem várias indústrias que já fabricam peças, né? Para serem utilizadas dessa forma, com desenhos super diferentes. Fica bem interessante, né? A composição com esses elementos. Então, coloquei alguns exemplos aqui. Coloquei até esse exemplo com esses bloquinhos mais simplesinhos aqui, nessa cozinha, que é uma cozinha, né, com uma aparência mais industrial, né? Então, utilizando esses bloquinhos mais simples também. Só um pouquinho, gente. Entrou alguém aí? Quem que entrou? Estava como desconhecido. Quem é o desconhecido, gente? Será que alguém infiltrado na nossa aula? É a Beatriz. Boa noite. Aqui a gente também tem as venezianas, que são espécies de protetores solares, né? Como se fossem pequenos protetores horizontais. As venezianas podem ser móveis ou fixas. As móveis permitem, né, que a gente tenha uma boa entrada de luz e ventilação na edificação. As fixas já são, né, um pouquinho mais complicadas. Algumas venezianas não permitem uma grande entrada de luz, né? Então aí também depende do projeto, das escolhas. E por último, também são protetores solares os toldos. Os toldos são protetores horizontais, eles também podem ser fixos ou móveis. Então, tem locais em que o sol ele começa a incomodar só num pequeno período do dia. Então, por exemplo, a pessoa tem lá uma lanchonete e aí, umas 5 da tarde, o sol começa a incomodar ali. Né? Aí ela pode ter um toldo móvel, que ela puxa ali nesse horário, e aí até o sol se pôr, e tranquilinho, né? Ela pode depois retirar o toldo. Ou, em alguns casos, ele também pode ser um elemento fixo, né? Ele traz também, né, dependendo do projeto, uma graça aí para o estabelecimento, principalmente restaurantes, cafés, né? Aqui tem um outro estilo de toldo também. Então, ele também tem essa mesma função de sombreamento. Então, como escolher, né, entre tantos protetores solares? Se eles vão ser fixos, se eles vão ser móveis, se eu vou colocar uma pérgola, se eu vou colocar um toldo. Como que eu vou escolher, né? Aqui eu coloquei
alguns fatores que vão nos auxiliar nessa escolha, né? Primeira coisa que a gente tem que analisar é a eficiência desse protetor. Na aula passada, quando a gente estava começando a falar dos protetores solares, eu mostrei para vocês como que em cada fachada um tipo de protetor é mais eficiente. E dependendo do local também. Então, mostrei lá para vocês que aqui em Maringá, para a gente ter uma boa eficiência, na fachada sul é mais interessante um brise vertical. Nas fachadas leste e oeste é mais interessante um brise horizontal. Na fachada norte, se eu quiser ter 100% de eficiência, é melhor um brise misto. Ou se eu quiser daí barrar os raios de sol mais no verão, é melhor um protetor horizontal. Tá? Então, a gente precisa analisar a eficiência do protetor. Espera aí, tem mais alguém entrando. Beleza? Então, esse é o primeiro fator que eu vou analisar. Eu escolhendo o tipo de protetor aí, né, a eficiência dele, eu vou analisar a plasticidade que eu quero trazer para a minha edificação, a visibilidade que eu quero que o meu usuário tenha de dentro da edificação, e isso vem ali junto também com a questão da privacidade. Muitas vezes o protetor ele pode ser uma forma da gente trazer mais privacidade, mesmo com luz, com vento, e diminuindo, né, a questão do calor, a quantidade de luz que vai passar, o vento, né, que eu já falei ali, a durabilidade desse sistema, né, dependendo do material, do tipo, da escolha, o custo de implantação desse elemento e se ele me dá manutenção ou não. Então, todos esses fatores vão nos ajudar a fazer as escolhas dos protetores solares mais adequados. Então, vamos lá. O protetor vertical, ele, quando a gente vai projetar um protetor, né, escolher por um protetor vertical, a gente sabe que o protetor vertical ele funciona melhor para quando o sol vem oblíquo à fachada. Então, quando a gente desenha uma máscara de sombra de um protetor vertical, a gente vai ter esse desenho aqui, ó, tá? Então, o que vai mudar? O ângulo, tá? Mas o desenho da máscara de sombra de um protetor vertical é sempre assim. A gente vai ter lá, né, o ângulo horizontal, que ele é um ângulo como o azimuth, né? E aí a gente vai marcar a área que está sendo do céu que está sendo obstruída pelo protetor vertical. Então, nesse caso aqui, né, foi desenhada essa máscara de sombra para um determinado protetor solar e precisa lá que aqui a gente tenha 30 graus para fazer a proteção dessa área aqui da abóbada celeste. Com esse ângulo aqui, a gente pode projetar diversos protetores diferentes. Esses 4 desenhos de protetores solares aqui, todos eles correspondem a essa máscara de sombra. Então, em todos eles, nós temos 30 graus aqui de ângulo entre um protetor e outro. Só que aqui nós temos só 3 protetores com a mesma distância entre eles. Então, eles são maiores e todos têm o mesmo tamanho. Aqui nós temos 4 protetores, só que eles têm diferenças entre a distância, né, entre eles. Então, esses mais distantes são maiores e esses que estão mais próximos são menores, mas todos eles respeitam o ângulo de 30 graus. E aqui nós temos 5 protetores menorzinhos, porque todos eles têm a mesma distância entre eles, né? E a distância é um pouco menor do que no primeiro exemplo, porque são 5. Então, eles ficaram menorzinhos e são todos iguais. E aqui o último, nós temos protetores já mais ali, um desenho mais bagunçado, né? Mas que continuam respeitando o ângulo de 30 graus e por isso tem todos eles a mesma eficiência, tá? Hoje a gente vai aprender a projetar esses protetores. Então, o protetor vertical, ele é mais indicado para bloquear o raio de sol que vem oblíquo à nossa fachada. Quando o sol vem de frente com a fachada, ele não funciona, tá vendo aqui? Então, fachadas leste e oeste, esse tipo de protetor tem pouca eficiência.
Agora vamos para o protetor horizontal. O protetor horizontal, quando a gente desenha a máscara de sombra dele, ela vai ter esse aspecto aqui. Então, no protetor vertical, esse é o desenho da máscara. No protetor horizontal, esse é o desenho da máscara. Então, aqui nós temos o arco que define o ângulo vertical frontal, e aqui nós temos os dois arcos que definem os ângulos verticais laterais. A gente sempre vai buscar fazer esses ângulos aqui o mais justo possível com a área que a gente quer proteger da abóbada celeste. Eu já vou explicar isso para vocês nos exemplos que nós vamos fazer, tá? Então, esse ângulo aqui, o ângulo do 40, ele vai definir para a gente o tamanho do nosso protetor quando a gente vê ele aqui em corte, tá? Então, da mesma forma que no protetor vertical, no protetor horizontal, a gente pode ter diversas soluções para a mesma máscara de sombra. Então, ali na máscara de sombra foi definido, né, que teria uma proteção aqui nessa fachada leste, a partir de umas 8h30, 9 horas da manhã, e para isso o ângulo vertical frontal tem que ser de 40 graus. Então, com esse ângulo, aqui foi desenhado, né? Dois protetores solares com um ângulo de 40, com a distância igual entre eles. Então, eles ficaram mais compridinhos, né? E os dois são iguais. Aqui as distâncias também são iguais, mas é um protetor inclinado. Está respeitando também o ângulo de 40 graus. Aqui se usou o beiral como um protetor horizontal e mais um outro protetor aqui embaixo. E aqui nós temos protetores de inclinações diferentes e tamanhos diferentes, mas respeitando o ângulo de 40 graus. Então, temos 4 opções de protetores, todos eles com a mesma eficiência, tá? Utilizando o mesmo ângulo. E lateralmente, né, para saber o quanto o protetor vai passar nas laterais da janela, nós utilizamos o vertical lateral. Então, é como se a nossa janela ela estivesse aqui, voltada para leste, tá? Então, quando eu olho de frente, do lado direito eu tenho o ângulo de 45 graus e do lado esquerdo eu tenho o ângulo de 65. Então, isso define aqui, ó, o quanto o protetor vai passar da janela. Então, para esse lado, eu preciso que ele passe mais do que para esse, tá? Se eu achar, né, estranho ficar um lado maior e um lado menor, eu posso deixar esse lado maior do que também, tá? Igual do lado de cá. Mas eu nunca posso diminuir o lado que é maior, porque daí vai perder a eficiência do protetor. E por último, o protetor misto, né? Quando a gente vai projetar ele vai ter tanto protetores verticais quanto protetores horizontais. Então, os dois se complementam. Aí a gente vai definir o ângulo vertical frontal e os ângulos horizontais. Então, o vertical frontal nós utilizamos no corte. Então, aqui foram feitos 2 protetores horizontais, utilizando o ângulo de 50 graus. E aqui utilizou-se o ângulo de 37 graus aqui, né, e 53 aqui, para definir os protetores verticais. Então, são 5 protetores verticais e 2 protetores horizontais. E nós vamos fazer alguns exemplos, tá, com uma variedade aí de protetores, para vocês verem como que a gente faz o projeto, né, como que a gente tem esse resultado. Então, vamos lá. Aqui eu fiz um passo a passo para vocês sempre seguirem quando forem fazer o projeto de um protetor solar. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente pegar e fazer uma análise da nossa fachada, né? Então, qual que é o período que eu tenho insolação na minha fachada? Então, se é uma fachada sul, leste, oeste, norte, ou até mesmo se é uma fachada inclinada, né? Sudeste, sudoeste, nordeste, noroeste. Eu vou analisar qual que é o período de insolação que eu tenho. Sabendo o período de insolação, eu vou definir qual período de insolação eu quero sombrear. Então, eu quero sombrear numa fachada leste a partir das 8 horas da manhã. Numa fachada oeste, eu quero sombrear da hora do almoço até as 4 da tarde. Na fachada norte, eu quero sombrear todo o período que eu teria sol nessa fachada. Então, eu defino, de acordo com o meu projeto, de acordo com o meu cliente, com as atividades que vão acontecer dentro desse local,
o período que eu quero sombrear. E aí, eu definindo esse período, eu vou analisar lá a minha carta solar e aí eu vou definir qual tipo de protetor é mais interessante para eu fazer esse sombreamento. Então, eu vou analisar se é melhor eu fazer um protetor vertical, se é melhor eu fazer um horizontal ou se é melhor eu fazer um misto. E aí, eu definindo isso, eu vou desenhar a máscara de sombra do meu protetor. E nessa máscara de sombra, a gente vai usar o programinha Solar para desenhar essa máscara de sombra. E nela a gente vai definir os ângulos que a gente utiliza lá no projeto do protetor, que é o nosso passo 5. Então, com esses ângulos definidos, nós vamos para o desenho do nosso protetor solar. Os 2 primeiros pontinhos ali do desenho do protetor solar tem a ver com a plástica, né, com a aparência que eu quero que o meu protetor tenha. Então, aqui não tem uma regra para definir o número de protetores e a distância entre os protetores. O número de protetores sou eu que decido se eu quero ter 3 protetores, se eu quero ter 4, se eu quero ter 5, se eu quero ter 10. Isso vai do desenho que eu quero que tenha na minha fachada. E a distância entre os meus protetores sou eu que vou definir também. Se as distâncias serão todas iguais, se serão diferentes, se meu protetor vai ser inclinado ou vai ser reto. Então, essas são definições estéticas, que daí cada pessoa vai definir no seu projeto. O que manda, né? Que a gente não pode desrespeitar na hora de fazer o projeto? O ângulo que a gente definiu na máscara de sombra. Aí esse ângulo ele vai definir para a gente o tamanho que o nosso protetor solar precisa ter. Então são esses 5 passos que a gente deve seguir para projetar o nosso protetor solar. Agora eu vou fazer com vocês 6 exemplos de projeto de protetor solar. Eu vou fazer no AutoCAD, tá? Lá no estúdio já tem para vocês, que eu fiz com a turma da manhã, e daí eu já deixei salvo os resultados, né, dos 6. Eu vou fazer com vocês aqui o passo a passo, através do AutoCAD, do programinha Solar. E se vocês forem tendo alguma dúvida, quiserem que eu explique algo novamente, faça de novo, é só vocês me interromperem aí, tá? Então, começando pelo primeiro exemplo, a gente tem uma escola na cidade de Maringá. Essa escola tem as suas janelas de 3 por 1,5 voltada para leste. E o período das aulas é das 8 da manhã ao meio-dia. E a gente vai projetar um brise fixo para que essas janelas sejam sombreadas a partir das 9 horas no verão e das 10 horas no inverno. Então, vamos lá. Então, nosso primeiro passo é fazer a análise da insolação nessa fachada, né? Então, eu vou aqui no meu programinha Solar, colocar a latitude de Maringá, então menos 23,25, gerou a minha carta solar. As minhas janelas estão voltadas para leste, tá? Então, a gente teria insolação aqui da hora que o sol nasce até o meio-dia, durante todo o ano. E eu quero fazer a proteção a partir das 9 da manhã no verão e a partir das 10 horas no inverno. Então, eu preciso que, ao desenhar a minha máscara de sombra, toda essa partezinha aqui, ó, ela fique protegida pelo meu protetor solar, pelo brise que eu vou projetar. Então, vejam que, se a gente fizer um protetor vertical, quer ver? Se a gente fizer um protetor vertical, lembrando lá, ó, que o período de verão é daqui, de 22 de dezembro a 21 de março. A gente nunca vai conseguir proteger a máscara de sombra, né? Esse pedaço e esse pedaço. A gente nunca vai conseguir proteger a partir das 9 da manhã, tá? Então, o brise vertical ele está cancelado, né? Anulado aqui da nossa solução. Agora, se a gente fizer um protetor horizontal, aí a gente consegue trabalhar com essa proteção. Então, vejam lá. Ó.
Eu trabalho sempre aqui com o ângulo externo, tá? Para não confundir. E aí, então, quando a gente põe ângulo externo, ele está contando de fora para dentro. Então, vejam que aqui, ó, 9 horas da manhã, tá vendo que apareceu aqui, ó, 0, 10, 20, 30, que é do transferidor? A gente, às 10 horas, às 9 horas da manhã no verão e às 10 horas no inverno, a gente tem um ângulo aqui, ó, 40 graus, seria essa linha, tá? Ou 45 aqui, ó. O 45 vai ficar mais justinho, ó, tá vendo? Então, no inverno aqui, de 22 de julho a 23 de setembro, a gente começa a proteger umas 10 da manhã. E no verão, de 22 de janeiro a 21 de março, a gente começa a proteger aqui umas 9 horas da manhã. Tá? Então, esse tipo de protetor me dá essa solução para quando eu preciso proteger o miolinho aqui, que o protetor vertical não dá. Agora que eu defini o meu ângulo vertical frontal, eu preciso definir os meus ângulos verticais laterais. Então, vejam aqui, ó, nesse exemplo que a gente tem aqui dessa fachada leste, tá vendo que tem o arco do protetor do vertical frontal, e aí eu defino aqui, ó, os arcos dos ângulos verticais laterais, para ficar bem certinho ali no período que eu quero proteger, tá? Então, vamos lá. Os verticais laterais vão ser os ângulos gama. Então, se a gente pôr aqui, vamos pôr lá, ó, 40 graus. Tá vendo que desenhou o arco aqui? Só que esse arco desse lado, ele pode ser bem mais justinho aqui, tá vendo? Então, eu vou aumentar lá, ó, 70. Ainda dá para fazer um pouquinho mais justinho, 80. Olha lá, 80 passou certinho aqui, ó, no dia 22 de dezembro, às 9 horas da manhã. Então, esse é o ângulo que eu preciso de um dos lados da janela. Do outro lado, eu tenho uma incidência solar maior. Então, aqui, vamos colocar o 40, ó. Opa, 4. Olha lá, 40, pegou certinho aqui, ó, 22 de junho às 10 da manhã, tá vendo? Então, desenhei a máscara de sombra e ela protege aqui o período de insolação que eu preciso fazer a proteção. Beleza? Então, eu já fiz os 4 passos, 4 primeiros passos. Já analisamos o período de insolação na fachada, definimos o período a ser sombreado, o tipo de protetor mais adequado e os ângulos da máscara de sombra. Agora, vamos desenhar o nosso protetor solar. Então, agora eu venho aqui para o AutoCAD, eu já deixei desenhadinho aqui as janelas para gente. E aí, como é um protetor horizontal, a gente sempre começa aqui pelo corte, tá? Então, aqui no corte, nós vamos definir quantos protetores solares eu quero, tá? Então, a nossa janela aqui tem 1,5 m e eu defini, tá? Que eu quero que tenha 3 protetores solares retos e que a distância entre esses protetores vão ser todas iguais. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou ter um protetor aqui em cima. E aí, eu vou ter mais um protetor aqui com 50 centímetros e mais um aqui com 50 centímetros, tá? Então, quando a gente... Vou colocar a cota aqui só para a gente deixar anotadinho, ó. Então, 50, 50, e até o final aqui da janela, 50, tá? Não precisa ter outro protetor aqui, porque esse sombreia essa parte da janela, esse sombreia essa parte da janela e esse sombreia essa parte da janela. Eu ainda não sei aqui o tamanho que meu protetor vai ter. Eu só determinei aonde eu quero que ele esteja. Por isso que eu fiz essa linha tracejadinha, tá? Aí agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o ângulo que eu defini aqui na máscara de sombra. Então, meu ângulo alfa aqui é 45. E eu vou jogar esse ângulo aqui no finalzinho da minha janela, ó. Vou fazer... Deixa eu colocar outra linha. No finalzinho aqui da minha janela, eu vou traçar uma linha auxiliar aqui. E eu vou rotacionar essa linha em 45 graus.
Beleza? Então, nós vimos na aula passada, né, que entre um protetor e outro, nós precisamos ter, né, o ângulo. Então, aqui, daqui até aqui, opa, 45 graus. Beleza? E aí, a gente vai repetir isso daqui. Aqui, ó, entre um protetor e outro, e entre um protetor e outro. Então, o que isso quer dizer? Que o meu protetor, ele vai daqui da parede até ele encontrar aqui o ângulo de 45 graus. E assim eu defino o tamanho do meu protetor solar, tá? E aí, como as distâncias entre esses protetores são todas iguais, todos eles vão ter o mesmo tamanho. Vejam lá, ó. Vendo? Então, deu certinho lá. 1, 2, 3 protetores, com 50 centímetros entre eles, respeitando o ângulo de 45. Então, se eu quisesse colocar aqui 2 protetores, 5 protetores, quantos eu quisesse, tá? Ia do meu projeto. O que eu não posso mudar? O ângulo que foi definido lá na máscara de sombra, tá? Então, aqui, o nosso protetor, ele ficou aqui com um comprimento de 50 centímetros, beleza? Então, fiz o projetinho em corte. Agora, na vista da nossa janela, a gente vai desenhar o quanto o protetor passa das laterais da janela. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um protetor aqui na parte de cima. Certo? Aí a gente tem 50 centímetros. Opa! A gente tem lá 50 centímetros e mais 50 centímetros, certo? Mas a gente ainda não sabe o quanto ele passa de um lado e quanto ele passa do outro. Então, quando a gente definiu aqui os ângulos, a gente tem que pensar que a nossa janela está aqui, virada para leste. Então, do lado direito, a gente precisa de um ângulo de 40 graus e do lado esquerdo, nós precisamos de um ângulo de 80 graus. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar uma linha auxiliar aqui. E vou rotacionar essa linha 40 graus, que é o que eu preciso do lado direito, tá? Vou colocar aqui a cota para vocês verem. Então, a gente tem aqui 40 graus, tá? E aí, eu vou copiar isso para os demais. Então, do lado direito, a janela precisa vir aqui, o brise precisa vir aqui, ó, até alcançar esse ponto. Agora, vamos ver do lado esquerdo. Vou fazer mais uma linha auxiliar aqui. Vou rotacionar ela 80. Então, a gente tem aqui, ó, um ângulo de 80 graus. Vou copiar ele para cima ali. Então, do lado esquerdo, o protetor precisa ser mais curtinho do que para o lado direito. Então, vamos desenhar ele aqui. Então, o nosso protetor, ele precisa ter esse tamanho. Como todos têm a mesma distância entre eles, serão todos iguais. Olha lá. Então, em corte, nós temos esse tamanho de protetor e em vista nós temos isso daqui.
Vamos medir aqui quanto que passou para cada lado da janela. Então, aqui passou 60 centímetros. E aqui passou 9 centímetros, beleza? Então, vamos desenhar esse protetor lá na nossa plataforma. Então, esquerdo aqui da nossa janela, passou 9 centímetros. Para fora aqui, 50 centímetros. E mais 60 do lado de cá. Então, esse é o desenho do nosso protetor solar em planta. Então, aqui eu tenho um projetinho completo, né, do meu protetor, com as dimensões, né, que ele teria, respeitando os ângulos. Beleza? Então, aqui começamos por um protetor horizontal. Tá? Agora, vamos para uma outra situação. Qualquer coisa, vocês me chamam, hein? Vamos Professora, Oi. lá do lado lá de 80 graus, se eu quiser aumentar mais, que, tipo, igual, deixar igual do outro lado, eu posso, né? Pode. Aqui você pode. Você só não pode diminuir esse lado, mas você pode aumentar esse. Eu também Entendi. não gosto quando é diferente. Eu gosto que fica simétrico. Beleza. Vamos lá para o 2. No 2, a gente tem a mesma escola do exemplo anterior. Ela possui as janelas da parte administrativa voltadas para sul. E nessas janelas deve ser feito um projeto de base fixo para sombreamento em todo o período de insolação dessa fachada. Então, vamos lá. Então, deixa eu tirar aqui. Na fachada sul, nós temos essa situação. Então, fachada sul na cidade de Maringá, o sol vem totalmente oblíquo à fachada. Então, o protetor vertical funciona muito bem aqui. Então, vamos colocar aqui. Olha lá, 45 graus eu chutei ali. Vejam que 45 graus protege, mas não precisa ser 45, dá para ser um ângulo menor. Dá para a gente trabalhar com 25. Opa, tá no externo, desculpa. Para dar 25, a gente tem que pôr 65. Então, aqui, ó, da parede, que a nossa parede está aqui, da parede 10, 25. E dentro desse ângulo, nós temos toda a insolação, todo o período de insolação sombreado, tá? Então, a fachada sul, na nossa região, é bem fácil de fazer o sombreamento. Então, vamos fazer o nosso projetinho, né? Então, a gente só precisa saber aqui que o ângulo é 25 dos dois lados. E vamos lá no AutoCAD para nossa, começando daí pela nossa planta. Da mesma forma que a gente começou lá no protetor horizontal, aqui a gente também começa definindo quantos protetores a gente quer ter. Tá? Então, aqui a gente vai dividir assim, ó, um protetor aqui no começo da janela. Tá? No caso do protetor vertical, ele precisa ter dos dois lados ali, né? Porque o sol vem de manhã vem daqui e de tarde vem daqui. Então, precisa ter os protetores dos dois lados. A gente vai ter um protetor aqui no meio e ainda vou dividir aqui no meio novamente. Vamos pôr a cota, só para a gente
saber certinho como que a gente está fazendo. Então, temos 75 centímetros de distância entre os nossos protetores. Ainda vou fazer, como é o primeiro vertical, ainda vou fazer com a mesma distância. Tá? No próximo, eu vou fazer um brise com distâncias diferentes. Então, aqui nós temos o local onde nós queremos que os nossos protetores estejam. E aí, nós sabemos que, a partir aqui da parede, a gente precisa ter um ângulo de 25 graus. Então, vamos rotacionar aqui. Nós temos da parede até aqui, ó, 25. Beleza? Diminuir aqui um pouquinho. Então, isso a gente precisa que aconteça em todos os protetores. 25, 25. Já está travando tudo aqui. E 25, tá? Aqui, né, para esse protetor do lado de cá, a gente pode fazer, né, cruzando aqui todos também, mas vai dar tudo igual. Então, vamos desenhar o nosso protetor vertical. Eu tenho uma vizinha, criancinha aqui, e eles não curtem muito. Ela faz barulho. Mas acho que só estão atentos ali. Então, vamos lá. Então, aqui o nosso protetor, ó, ele vai ter esse tamanho, ó, até ele encontrar ali o ângulo de 25 graus a partir da parede. Então, vamos ver que tamanho que ele ficou, ó. Ele ficou aqui com 35 centímetros, beleza? Então, em planta ele é dessa forma. Em corte e em vista, nós vamos definir o tamanho dele em altura. Ele precisa ser pelo menos do tamanho da janela. Se ele vai ser maior do que isso, daí também vai da plástica que a gente quer fazer do nosso protetor, tá? Então, aqui eu vou fazer ele do tamanho da janela. Ele ficaria dessa forma, em corte. E aqui na vista, a gente tem um aqui na beiradinha. A espessura dele, gente, também vai ser definida por cada um, tá? Pela plasticidade que a gente quer que tenha. Eu tô fazendo aqui protetores fininhos, de 3 centímetros. Então, nós temos ele de 75 em 75 centímetros. Então, na vista, a gente teria isso, tá? 1, 2, 3, 4, 5 protetores. Beleza? Então, o protetor, eu acho até o protetor vertical mais fácil de projetar, né? Também de definir a máscara de sombra do que o horizontal. Agora vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, nós temos um escritório de advocacia em Belém do Pará. Ele tem sua janela de 5 por 2 metros voltada para sul e o cliente precisa que a janela seja sombreada entre 8 e 16 horas durante todo o ano e a gente tem que fazer um projeto de protetor solar para essa janela. Então, vamos lá. Então, aqui vamos mudar nossa carta solar. Antes de eu mudar, só observem o seguinte. Vejam como é a radiação na fachada sul de Maringá. Agora eu vou por Belém. Olha como muda.
Então, os conceitos que nós temos para a nossa fachada sul não servem para a fachada sul de Belém, tá? Não dá para eu fazer um brise vertical aqui e ter 100% de proteção, tá? Então, aqui na fachada sul deles é um tipo de insolação parecido com a nossa fachada norte, que tem tanto o sol oblíquo quanto o sol vindo de frente. Então, aqui nessa fachada sul, a gente quer proteger apenas das 8 às 16, tá? Então, eu não vou precisar do protetor misto, porque eu não preciso proteger no começo da manhã e no fim da tarde. Eu preciso proteger só aqui o sol mais alto, das 8 às 4 da tarde. Então, para proteger esse miolo aqui, a gente pode fazer um protetor horizontal, que ele vai ser suficiente. Então, vamos definir nosso ângulo alfa. Então, vejam aqui, se a gente colocar o ângulo de 50, ele passa certinho aqui, ó, das 8 às 16, tá vendo? E o ângulo gama é que eu já sei de cabeça, tá, gente? É a terceira vez que eu tô fazendo. Se a gente colocar aqui 30 graus, ele também vai dar certinho lá às 8 e às 16, tá? Mas se a gente não conseguisse de primeira, não tem problema. Vamos supor que eu olhasse aqui e achasse que, eu acho que 40 dá. Eu ia colocar aqui 40, aí eu ia olhar lá, ixi, não deu, tem que ser um ângulo menor. Então, vamos diminuir aqui para 30, aí deu certinho. Então, vejam lá que a minha máscara de sombra protege durante todo o período que teria insolação nessa fachada, das 8 da manhã às 4 da tarde. Então, vamos desenhar agora o nosso protetor, né? O ângulo vertical frontal aqui é 50 e os laterais vão ser 30. Então, aqui a gente tem a nossa janela aqui de 5 metros por 2 metros de altura. E aí a gente vai aqui no corte, né, fazer o nosso desenho. Nesse exemplo aqui, eu vou continuar fazendo um protetor reto, porém, eu vou fazer ele com distâncias diferentes entre eles, tá? Então, a gente vai ter o primeiro protetor aqui em cima, aí a gente vai ter o próximo protetor a 1 metro e o próximo a 50 centímetros dele, tá? Então, vamos pôr a cota aqui para vocês verem. 1 metro, 50 centímetros. Opa. E 50 centímetros, tá? Então, nesse caso aqui, eu não quero que tenha a mesma distância. Aí, o que a gente faz? A gente vai fazer o mesmo processo. Vou desenhar uma linha auxiliar. E vou rotacionar essa linha no ângulo que a gente definiu ali, 50. Beleza? Então, definimos lá o ângulo de 50. Vou copiar ele aqui. Ali não deu. Vou estender. Beleza. Então, vamos ver como que vai ficar o nosso protetor. Então, o primeiro protetor, vamos desenhar ele aqui, ó. Ele vai vir até aqui, ó, onde encontra com o ângulo. Então, ele precisa proteger toda essa parte maior aqui da janela. Os dois protetores de baixo, eles precisam proteger uma área menor da janela. Então, eles vão ser menorzinhos, ó.
eles vão ser do mesmo tamanho. Bem, então, esse grandão aqui vai proteger toda essa metade da janela e depois os dois menorzinhos vão ser a metade, né? Vão proteger a parte de baixo da janela. Beleza? Então, aqui nós vamos ter lá, vamos ver o tamanho que ele ficou. Centímetros. E os menores ficaram lá com 42 centímetros, tá? Mas agora vamos ver o quanto eles passam, né, nas laterais da janela. Então, vamos lá. Então, a gente tem um aqui em cima, o próximo 1 metro e o outro mais 50 centímetros, tá? No caso dessa máscara de sombra que nós desenhamos, os ângulos verticais laterais são iguais, 30 e 30. Então, vou desenhar aqui minha linha auxiliar. Vou rotacionar. Então, aqui temos 30 graus. Como é igual dos dois lados, eu já vou dar um mirror aqui para a gente copiar os dois lados juntos. Percebam que o meu computador não está dando muito conta, né, desse AutoCAD. E nem é dos mais outros. Então, aqui e aqui. Ó, não alcançou. Opa, aqui não tá dando. Beleza? Então agora vamos desenhar. Ele passou um pouco da parede que eu tinha desenhado, mas não tem problema. Então, o de cima aqui, ele vai ser bem grande para o lado. E aí, os outros vão ser menorzinhos aqui. Vou copiar esse para cá para agilizar. Vem mais aqui para fora e os outros vêm mais curtinhos aqui. Beleza? Então, esse é o projetinho do nosso protetor. Vamos pôr as cotas aqui de quanto está passando da nossa janela. Então, do lado, né, de cada lado vai passar 1,73 e da menorzinha aqui
vai passar 87 centímetros. Então, vamos desenhar ele aqui na nossa planta. Então, primeiro o grandão, né? O grandão tem 1,73 e ele tem 84 de profundidade. Daí aqui vai passar mais também 1,73. Ai, tem alguém pedindo permissão para entrar na aula. Esqueci. E o outro menorzinho, ele vai passar aqui 87 centímetros. E ele vai ter aqui 42. Então, esse é o projetinho do nosso protetor, que vai fazer o sombreamento das 8. Agora vamos para o quarto protetor. Aqui no quarto nós temos, no mesmo prédio anterior, então também em Belém do Pará, um escritório de marketing, possui sua janela, também de 5x2, voltada para a fachada norte. Porém, o proprietário precisa que seja projetado um brise fixo que faça o sombreamento em todo o período de insolação da fachada. Então, vamos lá. Ó. Então, agora temos fachada norte. Para a fachada norte, para ter todo o período de insolação, nós vamos trabalhar com protetores mistos, né? Então, no caso, né, na fachada sul eu queria só um período, das 8 às 16. Aqui eu quero todo o período. Então, para sombrear esse miolo, eu preciso de um protetor horizontal. E para sombrear aqui as laterais, a gente precisa de um protetor vertical. Tá? Então, vamos primeiro aqui escolher o ângulo para o protetor vertical. Então, aqui para a gente fazer a proteção, a gente pode trabalhar aqui com um ângulo de 10, 20, 30 graus, tá vendo? Que vai proteger a parte que a gente precisa. Então, aqui a gente põe 60, 60. Tá vendo? Então, o protetor vertical vai proteger nesses períodos. Agora eu preciso vir com um protetor horizontal que proteja esse miolinho aqui. Então, vem aqui no ângulo alfa. Olha lá, o ângulo de 50 casou certinho aqui. Então, 25 aqui e 50 aqui, beleza? Pro, tem outras soluções para esse brise misto? Tem outras soluções. Tem mais, né, uma outra solução que eu posso mostrar aqui para vocês. Se eu quiser deixar mais justo aqui o protetor vertical, então aqui eu vou colocar, ó, 65. Tá vendo? Ficou bem justo ali. Só que tá vendo que ficou um períodozinho aqui de fora? Então eu tenho daí que aumentar o ângulo alfa. Ó, vai ter que ser aqui 45. Opa. É 35. Tá vendo? Para equilibrar. Mas eu prefiro fazer do outro jeito, tá? Então, mas aqui é uma questão de projeto mesmo, tá? Então eu vou deixar aqui com 50. E aqui eu vou deixar com 30 aqui, 30 aqui, tá? Então, todo o período de insolação está protegido. Agora, vamos para o nosso projetinho. Então, vou começar pelo brise vertical, 30 e 30. Então, a gente vem aqui na nossa planta e define quantos protetores a gente quer ter. Então, no caso, eu vou ter um protetor vertical aqui. Um do outro ladinho, certo?
Opa. E aí eu decidi que eu quero que os protetores fiquem de 1 em 1 metro. Beleza? Então, nós teremos lá 6 protetores. Vamos cotar eles. Exagerei. Beleza. Então, nosso ângulo vertical é 30. Então, vou desenhar aqui minha linha auxiliar. Rotacionar. Então, nós temos aqui 30 graus. Não vou colocar todas as cotas de novo, porque agora a gente já sabe que se as distâncias são iguais, os protetores vão ser todos do mesmo tamanho, tá? Então, para agilizar o tempo aqui, que a gente ainda tem mais 2 para fazer, vou só desenhar aqui o nosso protetor. Beleza? Então, nós temos aqui o nosso protetor vertical. Vamos ver quanto que ele ficou de profundidade aqui. 58 centímetros. Então, vamos desenhar ele aqui no nosso corte. Depois vamos desenhar ele lá na nossa vista. Então, aqui, ó, ele vai passar 58. E aqui na vista, tá? Então, temos o nosso protetor vertical pronto. Agora, vamos projetar o nosso protetor horizontal. O protetor horizontal desse daqui, eu vou fazer um protetor inclinado, mas é porque eu quero que ele seja inclinado, tá? Nada impediria dele ser um protetor reto também. É para vocês verem como que a gente faz um protetor inclinado. O protetor inclinado, primeira coisa, a gente vai decidir quantos são também a posição dele e quanto ele vai estar inclinado. Então, eu vou decidir aqui, opa, pro outro lado, né? Que eu quero que o meu protetor tenha lá um ângulo de 45 graus, ó. Beleza? Então, essa é a inclinação que eu quero que o meu protetor tenha. Ainda não sei o tamanho dele. E aí, eu decido lá que eu vou ter um protetor aqui em cima, mais um e mais um, tá? Então, vão ser 4 protetores, uma distância de 50 centímetros entre esses protetores. Agora, o que que a gente faz? Mesma coisa dos outros. Eu pego a minha base aqui, ó, que seria meu zero, e vou rotacionar de acordo com o ângulo que a gente definiu na máscara de
sombra, que no caso é o ângulo de 50. Oh, perdi a rotação. Então, vou rotacionar. Se o AutoCAD deixar. Então, a gente tem aqui o ângulo de 50. Vou copiar isso para os 4 protetores. Então, para a gente desenhar o protetor, o que vai acontecer? Ó? Ele vai lá do começo da janela até encontrar o ângulo, igual nos outros, tá? Só que a única diferença é que a gente inclinou esse protetor. Eles deixam uma área menor de visibilidade para quem está dentro da edificação. Então, eles são, tá? Mas ele vai diminuir daí um pouquinho da luz e um pouquinho da visão. Como eles são todos com a mesma distância, eles vão ser todos iguais. Vendo lá? Então, todos... Opa, esse aqui ficou errado. Aqui a gente tem todos eles com o mesmo tamanho, tá? E aí, a gente vai ter aqui esse protetor. Vamos desenhar ele aqui na vista. Aqui na vista eu vou pintar o protetor, só para vocês verem aonde tem protetor e aonde seria a janela, tá? Opa. Então, a gente teria isso, ó. Os protetores verticais aqui e dentro deles a gente teria os protetores horizontais, tá? E aí, na planta ali, a gente teria o seguinte. Eles passariam ali 23 centímetros da parede. E os horizontais estariam mais lá no fundo, tá? E agora, vamos para o quinto exemplo. O quinto exemplo é um pouquinho diferente. Aqui nós temos uma residência na cidade de Maringá. Então, vamos voltar aqui para... Opa, não for nenhum.
Então, nós temos uma residência em Maringá, tem as janelas voltadas para sudeste, 45 graus em relação ao norte, e a gente vai projetar um brise fixo que dê 100% de sombreamento nessa janela. Então, vamos lá. Ó. Então, como que tá essa janela? Tá assim, ó. Tá? Então, 10, 20, 30, 45, tá vendo? E sudeste, tô vendo o sul e o leste. Minha janela está virada para sul e leste. Quando a gente analisa essa fachada aqui, a gente vai fazer um brise um pouquinho diferente para ela. Por quê? Ela tem uma, uma radiação que é oblíqua a ela, mas quase vem de frente. Só que do lado de cá, a gente não tem nada de radiação, tá? Então, aqui, eu vou propor para vocês a gente fazer um tipo de protetor vertical que seja inclinado, tá? Então, a gente vai proteger só um lado da janela. Então, vamos ver aqui o ângulo que a gente precisa para isso. Então, contando aqui, ó, 0, 10, 20. Então, a gente precisa que da parede a gente faça um protetor com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 graus de inclinação. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz isso, tá? Então, só para vocês verem, a nossa janela estaria nesse sentido, ó. Ó, então, o nosso norte está retinho aqui e a janela está virada para sudeste. Então, vamos desenhar aqui. Então, vou propor para vocês a gente fazer um protetor que seja inclinado. Então, a inclinação do protetor, mais uma vez, vai ser definida por nós, mas no caso, como o sol vem todo de cá, né, nós vamos, claro, inclinar o protetor na direção contrária. Então, aqui, deixa eu só lembrar aqui que eu tinha feito no exemplo, já que eu mandei para vocês. Que eu esqueci. Vamos rotacionar aqui. Opa, era para o outro lado. Eu rotacionei aqui. E eu quero, então, que tenha esse ângulo de inclinação de 40 graus, tá? Então, isso eu que defini. Aí, no caso, eu preciso definir também quantos protetores eu vou ter. A minha janela, ela tem 2 metros apenas, né? Eu vou colocar de 50 em 50 centímetros, tá? Os protetores. E aí, nesse caso, como o sol vem só deste lado, não precisa ter o último protetor ali, beleza? Pode deixar livre. E aí, o que a gente precisa que esse protetor tenha? 70 graus de inclinação em relação à fachada. Então, vamos rotacionar aqui. Então, rotacionamos e temos aqui, ó, 70 graus. Nossa Senhora, acho que vai... Agora vai parar meu computador. Então, temos ali 70 graus em relação à fachada. Aqui, como é diferente, vou copiar ali para vocês, mas vocês já sabem, né? Todos são com a mesma distância, então todos serão do mesmo tamanho. Então, vamos lá. O nosso protetor, ele vai daqui até aqui. Vou pôr uma espessura aqui nele.
E o nosso protetor, então, vai ter esse desenho. Beleza? Então, vou copiar aqui, só para eu desenhar ele aqui na nossa vista. Ai, não peguei por um ponto certo, peraí. Então, de frente, a gente veria a janela dessa forma, tá? Então, a visão ela é um pouco obstruída, mas dá para ver de ladinho. E aqui depois, no corte, ele ficou ali com 31 centímetros. Então, ele... Ah, ficou a linha ali toda errada. Então, aqui a gente teria 31. A gente veria ele dessa forma. Tá? E vamos correndo para o último exemplo, para eu falar um pouquinho do trabalho também. Esse último exemplo é que eu queria mostrar para vocês um tipo de protetor de um filtro vai de fora a fora, tá? Então, no exemplo 6, nós temos um edifício de escritórios em Porto Alegre. E ele tem uma fachada envidraçada voltada para norte. E eu quero projetar um protetor fixo que dê 100% de proteção somente no verão e na primavera. Então, vamos ver lá? Numa cidade um pouco mais fria no inverno, a gente pode usar esse tipo de estratégia. Então, vamos pôr aqui Porto Alegre. Vamos virar o nosso transferidor para o norte. Então, é uma carta solar parecida com a nossa, ó, só é um pouco mais inclinado aqui. E aí, o que a gente pode perceber? Que nesse tipo de carta solar, olha só. O verão ele vai acontecer aqui, ó, de 22 de dezembro a 21 de março. Passa bem nessa linha. E depois a primavera, de 23 de setembro a 22 de dezembro, certo? Então, eu preciso proteger esse miolo aqui, ó, tá? Então, para isso, eu vou usar um protetor horizontal. Então, se a gente usar 60 graus, tá vendo a linhazinha cinza ali, ó? Ela passou exatamente em cima da linha dos nossos equinócios, tá? Então, o protetor infinito, ele não tem o final ali, né? As laterais. Então, ele protege todo esse período aqui. Então, para esse tipo de estratégia, é interessante, né? Então, aqui eu só desenhei até só o corte para a gente fazer esse protetor. Então, aqui no caso, eu vou fazer os protetores de 30 em 30 centímetros. Então, nós teríamos 10 protetores. Beleza? Então, eles estão aqui, só para vocês não se perderem, de 30 em 30 centímetros. Vou desenhar a minha linha auxiliar.
Vou rotacionar essa linha com os 60 graus que a gente definiu ali. Então, nós teremos vários pequenos protetorzinhos que irão de fora a fora nessa fachada. Como as distâncias entre eles são todas iguais, eles também serão todos do mesmo tamanho. Beleza, gente? Então, percebam que quanto menor a distância que eu coloco entre os protetores, menores eles vão ser. Então, plasticamente falando, é uma decisão importante se eu vou querer protetores menorzinhos, se eu quero protetores maiores, ou se eu quero, né? Daí vai ter relação com a distância entre esses protetores. E os protetores que são retos me dão mais visibilidade do que os protetores que são inclinados. Tá? Então, isso a gente pode levar em conta privacidade também, tá? Da edificação. Beleza? Bom, gente, então vou falar um pouquinho do trabalho, tá? Que a gente já tá com o tempo ali contadinho. Mas qualquer dúvida também podem mandar aí no chat que eu respondo. O trabalho de vocês vão fazer um protetor solar. Vocês estão fazendo um restaurante, né? Lá em ateliê de arquitetura. Então, vocês vão escolher uma fachada ou uma janela desse restaurante de vocês para fazer um protetor solar para ele. Então, vocês vão seguir os 5 passos que estão ali no slide, tá? Para fazer o protetor de vocês. Vocês vão entregar esse trabalho daqui 2 semanas. Então, na semana que vem, eu vou dar mais um pedaço de conteúdo, mas a gente vai ter um tempo para tirar dúvidas dos projetinhos que vocês estiverem fazendo. Então, na semana que vem eu vou explicar certinho o que eu quero que... Só um minutinho, Sérgio. Terminando aqui, já deixa você perguntar. Na semana que vem eu vou passar certinho o que vocês querem, vocês vão ter que entregar, tá? Mas, basicamente, vai ser a carta solar com a máscara de sombra e o projetinho de vocês. Então, em planta, em corte e em vista, como que vai ficar o projeto. Daí vocês vão fazer um PDF para me mandar por e-mail, tá bom? Pode falar, Sérgio. Se quiser escrever, não sei. Ô, Pro, deixa eu te fazer uma perguntinha rápida, tá? É que eu não tô fazendo a disciplina de ateliê, porque eu não consegui acompanhar ela no começo, quando passou a ser EAD e tudo mais. Desculpa os cachorros no fundo. E aí eu não tô fazendo a disciplina. Só que aí eu não queria perder o trabalho. Tipo, eu consigo fazer o trabalho em uma outra coisa, não sei, tipo... Você não quer pegar o... Aqui, ó. Tá olhando vocês aqui. Veio ver quem tá latindo. Eu falo, eu tô meio descabelada, gente. Você podia pegar, fazer uma janela, não sei, acho que talvez do projeto de outra pessoa, alguém poderia te emprestar aí uma fachada ou uma janela para você fazer? O que você acha? Pode ser, Pro. Só para saber se tipo, eu posso usar uma outra coisa, eu posso até pesquisar alguma coisa e mandar tipo, no seu e-mail depois para ver se pode ter. Se você quiser escolher, às vezes, de um projeto já existente, pronto, né? Você também pode escolher. Não, perfeito. É porque eu não queria ficar sem fazer o trabalho, mas como eu não estou fazendo ateliê, daí eu queria saber se podia ser feito de outra forma. Pode sim, qualquer coisa você me manda um e-mail, daí a gente vê. Então tá bom. Obrigado, Pro. De nada. Bom, gente, tem mais alguma dúvida? Então, comecem a fazer, tá? Para daí na semana que vem a gente tirar as dúvidas, né? Que vocês forem tendo. Pode falar, Jolene. Ou escrever também. O DWG desse que eu fiz agora, posso postar. Se vocês quiserem, eu posso postar sim.
Então, daí eu coloco lá para vocês, tá? A gravação da aula eu sempre coloco no YouTube, tá? Depois que ela ficar prontinha, ela vai estar lá no meu YouTube. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr essa bichinha aqui no chão. Vamos ver se eu dei presença aqui para todo mundo. A Beatriz entrou depois que eu tinha feito a chamada. Eita, fiz um negócio louco aqui. Vou ver quem mais. O Valcir também não tinha marcado. Mônica eu tinha marcado já. Tiago não tá, né? Tiago não tá. Larissa também não. Juliana tá aí. Camila não também, né? Pronto, marquei todo mundo.